louvor, toda adoração seja tributada ao nosso Deus nesta noite. Amém? Glória a Deus. Convido meus amados irmãos a abrir sua Bíblia no livro de Números, capítulo 33. Aleluia. Livro de Números. Livro de Números, capítulo 33, versículo 50 em diante. Aleluia. Glória a Jesus. Quero agradecer a Deus pela oportunidade que Ele me concedeu nesta noite e verbalizar algo de sua palavra para a amada Igreja de Cristo. A palavra de Deus nos diz assim, livro de Números, capítulo 33, versículo 50, diz-nos assim a palavra: E falou o Senhor a Moisés nas campinas dos Moabitas, junto ao Jordão de Jericó, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando houverdes passado o Jordão para a terra de Canaã, lançareis de fora todos os moradores da terra diante de vós, e destruireis todas as suas figuras, também destruireis todas as suas imagens de fundição, e desfareis todos os seus altos, e tomareis a terra em possessão, e nela habitareis, porquanto vos tenho dado esta terra para possuí-la. Amém. Podem sentar glorificando o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Senhor meu Deus, aqui eu estou por mais uma vez, Senhor, para fazer a tua vontade e o teu querer. Estou aqui, Senhor, 100% dependente do teu Espírito Santo. Porque o homem sem ti, Senhor, não é nada. O homem sem ti é que nem uma folha seca que o vento faz o que quer. Mas neste momento aqui está a tua igreja, Senhor. Fala com teu povo, não o que eles querem ouvir, ó Pai eterno e glorioso, mas sim o que eles precisam ouvir nesta noite. E manifesta a tua glória nesta noite. E que aqueles, Senhor, que chegaram aqui com algum tipo de enfermidade, através do poder da tua palavra, eles possam sair daqui curados e transformados para a honra e glória do teu nome. Aqui quem brilha nesta noite não é o pregador, não é o pastor. Quem brilha nesta noite é o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Apodera-te de mim, Espírito Santo de Deus, e fala com o teu povo. Amém e amém. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Meus amados irmãos, a passagem a qual nós lemos é uma passagem bastante conhecida. E nesta passagem, o povo de Deus, o povo que Deus tivera escolhido, que tinha por nome o povo de Israel, está aqui pela segunda vez tentando entrar na terra prometida. Mas para entendermos esta passagem, para entendermos esta história, como aqui está escrito pela segunda vez, temos que voltar lá no Êxodo capítulo 3, quando Moisés está ali apacentando as ovelhas do seu sogro chamado Jetro. E a Bíblia diz, e a história conta, que de repente houve um desejo no coração de Moisés de dar a volta por trás do deserto. E a Bíblia diz que Moisés pega as ovelhas e sai por detrás do deserto. Pela primeira vez ali Moisés vai ter um encontro com Deus. Todos nós sabemos que a história deste homem, no começo dela, não é uma das mais belas. É bem verdade que Moisés tivera saído do Egito por ter cometido um homicídio. Antes de Moisés ter o primeiro encontro com Deus, o seu passado não foi bonito. Mas o nosso Deus é tão maravilhoso, meus amados irmãos. O inimigo muitas das vezes, para nos entristecer, ele aponta o teu passado. O inimigo é especialista em apontar o passado do crente para entristecer ele. Mas o nosso Deus, ele é especialista em apagar o passado e escrever uma nova história. Foi assim que ele fez
começo da história de Moisés não é uma das mais belas, mas o fim dela termina com Jesus nela. Quando nós olhamos para Marcos capítulo 6, versículo 45, a Bíblia conta a história que Jesus está ali curando os enfermos, sarando as enfermidades de pessoas ali. E quando chega pela tarde, a história diz que Jesus olha para os seus discípulos e diz para eles desta forma: entrem no barco e atravessem para o outro lado, para a outra margem, a Betsaida, enquanto eu vou despedir a multidão e vou orar. A história diz que os discípulos obedeceram o que Jesus mandou e entraram no barco e foram nesta viagem. Mas o que me chama a atenção é que o começo da viagem foi sem Jesus. E a Bíblia diz que de madrugada, um forte vento naquele mar, o mar se enfureceu e o barco estava ali prestes a afundar, não tinha jeito. Na visão humana ali, era o fim dos discípulos. Na história, na visão do homem, acabou ali a história dos discípulos. Mas a Bíblia diz que de repente, na quarta vigília da noite, aparece um ser andando por cima das águas. E os discípulos olharam e se desesperaram, a Bíblia diz. Ficaram todos desesperados, pensaram que era um fantasma. Só que de repente aquele ser andando por cima das águas agarra no barco e entra dentro do barco. Quando os discípulos olham, é Jesus de Nazaré. A Bíblia diz que quando Jesus entrou no barco, o mar se acalmou. Sabe o que me chama a atenção, meus amados irmãos? O começo da viagem foi sem Jesus, estava numa turbulência, mas quando Jesus entrou no barco, tudo se acalmou. Eu não sei como começou a tua história, eu não sei como foi o teu passado, eu não sei de onde tu saiu, se foi do tráfico de drogas, se foi da prostituição, mas o importante nesta noite é que a tua história finará com Jesus dentro dela. Aleluia! A segunda lição que eu quero tirar desta passagem bíblica é que aquilo que parecia que ia destruir a vida dos discípulos, aquele mar que parecia ser tão grande, aquela dificuldade que parecia ser tão grande, o nosso Deus, Jesus Cristo de Nazaré, colocou ela debaixo dos pés e vinha pisando em cima e disse para eles: não temas, não temas, porque eu estou no barco e estou no controle de tudo. Aquilo que tu pensas que vai te matar, aquela enfermidade que tu pensas que não tem cura, o teu Deus coloca debaixo dos pés. Não temas. Aleluia. Oh glória. Oh Jesus. Esse é o nosso Deus, meus amados irmãos. Aleluia. Oh glória. Aquilo que parece que não tem jeito, que nós olhamos e vemos muito grande, e nós pensamos até em desistir, o nosso Deus coloca debaixo dos pés e diz: meu filho, não temas, não temas, porque eu estou contigo, não temas, porque eu estou no barco, e é eu que te guardo, é eu que te sustento, apenas não temas. Aleluia. E a Bíblia diz, e a história conta, que Moisés saiu por trás do deserto. Aleluia. E de repente ele olha para o monte que tinha por nome Monte Sinai, e ali uma sarça começa a arder em fogo. Mas o que redobra a atenção de Moisés é que aquela sarça não se consumia. E ele ficou pasmado. E ele disse, a Bíblia diz que ele disse: vou mais perto e vou observar o que é que está acontecendo. A Bíblia diz que quando Moisés se aproxima daquela sarça, uma voz soa do meio daquele fogo e diz: Moisés, Moisés. E Moisés responde: eis-me aqui, Senhor. E aquela voz diz para ele: Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é santo. Porque a presença em que tu estás é santa.
a palavra de Deus que naquele tempo só se tirava a sandália dos pés em sinal de reverência. Só se tirava a sandália dos pés em sinal de respeito. Sabe o que Deus estava dizendo para Moisés? Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque tu não és digno de estar na minha presença. Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque diante de mim tu tem que ter reverência. Meus amados irmãos, nós olhamos nas igrejas de hoje em dia, no século 21, ninguém tem mais respeito na casa do Senhor, ninguém tem mais reverência. As pessoas vêm para a casa de Deus e não tiram mais a sandália dos pés, vêm de qualquer forma, vêm de qualquer jeito. Mas nesta noite Deus usa meus lábios para dizer que Ele quer reverência na presença dEle. Para chegar no céu, meus irmãos, é preciso santidade. A Bíblia diz: sede santo, porque eu sou santo. Só que muitas pessoas dizem por aí: eu não vou para a igreja, porque para mim ser que nem aquela fulana, eu prefiro ficar no mundo. Muitos dizem por aí: se eu não vou para a igreja, se for para mim ser que nem aquele pastor, eu prefiro ficar no mundo. Só que a palavra de Deus não nos dá respaldo para olhar para o defeito do irmão, da irmã, não. Lá em Hebreus capítulo 12, versículo 2, a palavra de Deus nos diz assim: olhando para Jesus, que é o autor e consumador da vossa fé. Não olha para o irmão que caiu, olha para Jesus. Porque o teu Jesus é fiel e verdadeiro. Olha o que Deus disse para Daniel: Daniel, tu segue o teu caminho e vai até o fim. Olha o que Deus quis dizer para Daniel: Daniel, se teu irmão que tu admira caiu, segue o teu caminho e vai até o fim. Se aquele pastor que tu admirava caiu, segue o teu caminho e vai até o fim. E a palavra de Deus para a tua vida hoje, não importa quem caiu, se foi da direita ou da esquerda, segue o teu caminho e vai até o fim. Na colômbia xarábia, noia sébia. O Espírito de Deus está na casa hoje, igreja. Segue o teu caminho e vai até o fim. Aí Deus disse para Moisés: Moisés, Senhor, diga, quero que tu vá até o Egito. Até o Egito, Senhor. Mas eu saí de lá e a minha fama não é boa lá. Como é que eu vou voltar para lá, Senhor? Tu vai lá. Por quê, Senhor? Porque eu tenho um povo que está lá no Egito que eu amo. Eu tenho um povo que está lá no Egito que eu sou apaixonado. E sabe o que foi, Moisés? O que foi, Senhor? O povo começou a clamar, dobrou o joelho. E quando o povo clama, eu escuto. Quando o povo clama, eu me levanto do trono, porque a oração da igreja mexe com meu coração. O segredo do crente, varão, o segredo do crente é não parar de orar. Sabe onde Deus foi falar com Moisés? No deserto. O deserto para o crente é uma escola. Não teremos vitória se antes passarmos pelo deserto. Moisés teve que ir para o deserto para Deus falar com ele. Mas só que Moisés questionou. Moisés disse: Senhor, eu não vou. Senhor, eu sou pesado de boca, não sei nem falar direito. É sempre assim, meus amados irmãos. Quando Deus nos manda fazer algo, nós olhamos e falamos: Senhor, mas eu não sei nem falar, não sei pregar, Senhor, nem orar sei direito. Aí Deus diz: olha para ti, Deus diz, olha o que Deus fala: meu filho, não te preocupa, se eu estou mandando, eu me responsabilizo por ti. Aleluia, Deus.
lá no Egito, Deus usou Moisés e Arão e foram lançadas 10 pragas no Egito. Depois daquelas 10 pragas, Faraó liberou o povo de Deus. E a Bíblia diz, a história conta que quando o povo de Deus sai do Egito, olha o que me chama a atenção. Uma coluna de nuvem guiava o povo de dia. E uma coluna de fogo guiava o povo à noite. Até hoje, meu irmão, esta coluna está no meio da igreja. Sabe por que Deus botou aquela coluna? Para guiar o povo para a terra prometida. Sabe por que Deus botou aquela coluna? Para que o povo olhasse para ela e disse: o nosso Deus está no nosso meio, o nosso Deus que está nos guiando. Até hoje esta coluna está no meio da igreja, só que muitos não estão olhando para ela. Mas o que é que o irmão está falando? Que coluna é essa que eu não vejo? Está aqui a coluna, a palavra de Deus. Quem é que te guia para o céu? A palavra. É verdade. Quando você quer ver Jesus falar contigo, abre ela que ele fala. Quando você quer ver Jesus no meio da tua casa, na tua família, abre ela e vai ler para te ver se Deus vai falar contigo. A coluna está aqui. É a palavra de Deus que leva para o céu. É a palavra de Deus que liberta o homem. É a palavra de Deus que pega o homem do tráfico de drogas e faz dele um pregador da palavra. Ela é a palavra de Deus. O homem não tem poder para transformar outro homem, mas a palavra de Deus, meu irmão, ela faz o impossível se tornar possível. A palavra de Deus. E esta é a coluna que hoje Deus nos deixou para nos guiarmos para a glória. A Bíblia diz, a história conta que o povo sai do Egito. Eu vou ser breve em minhas palavras, não vou demorar, mas eu vou entregar o recado de Deus. O povo sai do Egito. A Bíblia diz que Deus endurece o coração de Faraó, e Faraó começa a perseguir o povo de Deus. Só que de repente, naquela perseguição, o povo de Deus se depara ali com o rio, com o mar que tinha por nome Mar Vermelho. Todos nós conhecemos essa história. E quando chega à beira do mar, o povo se desespera. Porque não vê saída. Aí o povo toma uma atitude, meus irmãos, que muitas das vezes nós tomamos. Meu Deus! E ela não é a certa para nós tomarmos. A Bíblia diz que o povo olha para trás. Crente nem para estar olhando para trás. Quando o povo olhou para trás, ele viu o exército de Faraó. E o desespero bateu. Aí começaram a murmurar, começaram a reclamar para Moisés. Aí o povo chegou com Moisés e disse: Moisés, que foi? Moisés, por acaso não tinha sepulcro suficiente lá no Egito, Moisés? Tu nos trouxeste para cá, para este deserto, para morrer na beira desse mar. A gente preferia estar lá no Egito, servindo lá os egípcios. Olha como é interessante. Deus tinha feito milagre no meio do povo. Deus estava andando com o povo. E a primeira notícia que chegou, já começaram a murmurar. O crente é assim, varão. Muitas das vezes nós somos assim. Deus está lá do lado conosco, todo dia está fazendo milagre. E quando chega a primeira luta, a primeira dificuldade, a gente começa a murmurar. O povo olha para trás e diz: Moisés, se talvez estivera lá, muitos sepulcros, por que não deixou a gente morrer lá? O povo estava tudo vivo, mas estavam se dando como morto. Tem muita gente que está dentro da igreja, a carne está viva, mas o espírito está morto. A carne está viva dentro da igreja,
Mas o espiritual dele já se foi, está morto, não tem mais fé em Deus. E eles reclamaram para Moisés. Aí Moisés olha para eles, olha a tranquilidade do homem de Deus. Moisés olha para o povo e diz: ei, aquietai-vos, calma lá. Está vendo esses egípcios aí que vocês estão vendo? Sim, Moisés, o que é que tem? Vocês olharão e verão o livramento que Deus fará por vós. Apenas ficai quietos. Sabe o que me chama a atenção? O homem de Deus, ele é tranquilo e ele é firme. A luta está na porta, a dificuldade está na porta. A moça está chegando e ele está dizendo: eu estou calmo, porque eu sei, se eu morrer, eu fechar os olhos agora, eu irei me encontrar com meu Deus, com meu Jesus, o Rei da Glória. Moisés tinha Deus na vida. Moisés era um homem tranquilo. O povo do Egito estava ali para massacrar o povo de Deus, mas Moisés estava quieto, a cabeça no gelo. Tem uma passagem na Bíblia que Deus olha para o povo de Israel e diz: Moisés, que foi, Deus? Eu não vou no meio desse povo. Por quê, Senhor? Sabe por quê? Porque o povo é um povo corrupto. Porque o povo é um povo prostituto, fornicador. Eu vou mandar apenas o meu anjo para ir caminhar com você nesta estrada. Olha o que Moisés disse: se tu não fores conosco, nós não iremos. Aí Deus se levanta do trono e diz: tá bom, Moisés, eu não vou mais mandar o anjo, eu vou contigo. Isso é ter intimidade com Deus. Tem gente por aí pensando que o anjo é melhor do que Deus. Se o profeta dizer: o anjo está contigo, fica todo alegre. Mas Moisés deu a entender nessa passagem que o anjo é bom, mas estar com Deus é muito melhor. Aleluia. E a Bíblia diz que o povo murmurou, mas de repente Deus falou e disse: Moisés, que foi, Deus? Aleluia. Que negócio é esse? Diz para esse povo aí parar de reclamar. Diz para esse povo aí parar de clamar, parar de se reclamar, meu irmão. Sabe o que tu diz para ele? Que é Deus. Diz para esse povo que a hora não é de reclamar, a hora é de marchar. A ordem de Deus para a tua vida, crente. A ordem de Deus para a tua vida hoje, nesta noite, servo e serva de Deus. A luta está grande, não reclama, marcha. A dificuldade está grande, não reclama, marcha. A ordem de Deus para a tua vida hoje não é para olhar para a direita, não é para olhar para a esquerda, não é para retroceder. A ordem de Deus para a tua vida hoje é para marchar. Quem é que nesta noite está sentindo o poder de Deus na casa? Oh, aleluia! O Espírito de Deus nesta noite está na casa, está falando com alguém aqui. Quem está em comunhão com Deus já está sentindo Ele está falando. Ele veio nesta noite te dizer: meu filho, não te preocupa, apenas não para a caminhada, continua assim, que eu vou mudar o quadro da tua história. Eita lá! Não importa a tua situação, Deus está no controle de tudo. A Bíblia diz que Deus mandou marchar o povo. Só que quando Deus manda o povo marchar, o mar não se abre imediatamente. Foi preciso uma atitude. Quando o povo começou a marchar, que ele pisou na beira do mar, o mar se abriu.
Deus quer te entregar a tua bênção, mas Ele quer a tua atitude. Que atitude, varão? A atitude é essa: continua prosseguindo, continua servindo a Deus, continua orando, continua jejuando, continua caminhando para a casa do Senhor. Que quando Deus olhar no trono e tiver a tua atitude, Ele vai abrir o mar para te passar. Aleluia. Meu Deus. Aí a Bíblia diz que eles passaram a pé enxuto. E o povo de Faraó, quando o povo de Israel atravessou o mar, sabe o que aconteceu com eles? O mar se fechou e acabou com os inimigos de Israel. Passaram-se algum tempo, o povo de Deus andando no deserto. Chegaram à beira do Jordão. E aqui está a primeira vez que o povo de Israel vê a terra prometida. A Bíblia diz que o povo de Israel olha a terra prometida pela primeira vez. A terra que Deus tivera prometido a eles. Aí Deus diz a Moisés: Moisés, está aí a terra, pode entrar porque eu já prometi, dou vitória. Só que o povo, irmão, o povo era incrédulo. Deus estava andando com eles, fazendo milagre, mas eles eram incrédulos. Olha o que o povo falou para Moisés: Moisés, é o seguinte, eu sei que Deus prometeu a terra, nós acreditamos, mas bora fazer o seguinte, bora escolher aí 12 homens e vamos mandar lá para espiar a terra, para ver se a terra é boa. Deus já tinha falado que a terra era boa, só que eles queriam ver para acreditar. Nós temos esse costume, irmão. Deus nos promete e a gente não fica querendo ver para acreditar. Quem tem fé não é assim. Quem tem fé vai mesmo não vendo nada, mas ele sabe que Deus vai dar vitória. Aí a Bíblia diz que Moisés reúne 12 homens, um líder de cada tribo, e envia para a terra de Canaã. A Bíblia diz, a história conta que aqueles homens, 12 espias, passaram ali 40 dias olhando a terra, vistoriando. E após passar 40 dias, eles voltaram para Moisés. Quando chegaram lá, 10 dos espias olharam para Moisés e falaram: Moisés, realmente a terra é boa. É boa, é boa. Tem mana, leite e mel, realmente, Moisés, como Deus falou. Só que tem um porém. Qual é o porém? O porém é o seguinte: tem um povo lá prostituto. Tem a descendência de Anak, a descendência dos gigantes. Tem gigante na terra. Deus prometeu a terra, mas tem gigante, Moisés. Tem os cananeus, tem os jebuseus. Como é que a gente vai, Moisés? Se a gente for, ele vai nos derrotar. E agora, Moisés? Ninguém vai. Aí olha o que me chama a atenção. Se levanta no meio dos 12 homens. Um que tinha por nome Caleb e o outro que tinha por nome Josué. E a Bíblia diz que Caleb se levanta com uma unção, Josué também, e diz: ei, rapaz, se cala aí, Deus não prometeu. Se Deus prometeu, ele cumpre. Bora lá, o bora entrar na terra, o bora guerrear. Deus prometeu. Os homens tinham ousadia, os homens tinham unção sobre sonhadores. Aleluia. Aí olha o que o povo diz: não, peraí, Moisés, quem está falando só é Josué e Caleb, e ali é 10. Faz o seguinte, bora ouvir os 10. Aí Moisés olha: como é, rapaz? Bora ouvir os 10. 10 é melhor do que 2. 2 quer entrar, mas 10 diz que não dá. Então vamos fazer o seguinte: bora voltar para o Egito. Bora levantar um capitão aqui para levar nós para o Egito de volta. O povo queria voltar para o pecado. Quando viu a luta, queria voltar para a prostituição, para a idolatria.
Muitas das vezes nós, como crentes, estamos na igreja servindo a Deus, mas quando a luta chega, nós abrimos os nossos lábios e pecamos e falamos desta forma: ah, Senhor, se eu soubesse que crente é para ser assim, eu preferia estar no mundo. Se eu soubesse que servir a Deus era passar por tanta dificuldade, eu preferia estar lá no tráfico de drogas. Muitas das vezes nós falamos assim. Foi assim que o povo fez. Poxa, Moisés, se nós soubéssemos que ia ficar desse jeito, era mais a gente estar lá no Egito. Bora fazer o seguinte, Moisés: pega Josué e Caleb aí, bora matar eles a pedrada. Meu irmão, quando o povo ousou tocar nos dois servos de Deus, Deus se levanta do trono e diz: espera aí, no meu servo ninguém toca, no meu ouvido ninguém toca. Sheila Yasendere Kaladianaya Sendia. Ai daquele que tenta tocar na tua vida, varão, na tua vida, varoa. Ai daquele que tenta tocar nos obreiros, nos pastores, porque quem luta por eles é Deus, é Deus. Até então Deus estava calado, mas quando o povo tenta tocar em Josué e Caleb, Deus se levanta do trono e diz: Moisés, agora mexeu comigo. Pega esses 10 homens aí. O que foi, Deus? Pega aí. A Bíblia diz que quando chegaram perante a presença de Deus, Deus lançou uma praga e todos os 10 morreram ali mesmo. Sabe por quê? Porque com o nosso Deus ninguém brinca. O nosso Deus é amor, mas é também justiça. Por muitos estarem ocupando a tribuna e pregando que Deus é amor, e amor para cá e amor para ali. As igrejas, nós entramos em muitas igrejas, a prostituição invadiu a igreja. Sabe por quê? Porque o pastor da igreja só sabe pregar o amor e esquece de pregar que Deus também é justiça. Meu irmão, tudo pode passar, a nossa juventude passa, a nossa vida passa, mas a palavra de Deus, o nosso Deus, Ele não muda e Ele não passa. Como Ele agiu no passado, Ele age hoje. Aí Deus fala com o povo, eu já vou encerrar. Aí Deus fala com o povo e diz: Moisés, já que o povo retrocedeu, já que o povo murmurou, eu vou fazer o seguinte: quantos dias os espias passaram na terra olhando? 40 dias, Senhor. Foi? Pois vão passar 40 anos, toda esta nação no deserto, até toda esta nação morrer, por causa da incredulidade deles, por causa que questionaram comigo. Porque eu sou Deus que quando eu mando é feito. Eu sou Deus que quando eu prometo eu faço. Não importa o tempo que custe, não importa o tempo que demore. Se eu prometi, eu vou cumprir. Mas o povo duvidou da minha palavra. Não foi, Moisés? Foi, Senhor. Vão passar 40 anos no deserto, e nenhuma desta nação, aproximadamente 3 milhões de pessoas, não irão ver a terra prometida. Depois de 40 anos, quando todos eles morrerem e os seus filhos nascerem, aí sim entrarão na terra que eu prometi. Olha só o castigo, irmão. Porque muitas das vezes nós duvidamos. Quando Deus te prometer, varão, quando Deus te prometer, varão, quando Deus te prometer, serva de Deus, fica quieto, confia nele, porque se ele prometeu, a Bíblia diz que ele é fiel para cumprir a sua palavra.
coloca de pé, igreja, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aqui está outra nação. Eita glória. A Bíblia diz que chegaram. Deus prometeu o céu para ti, irmão. Deus prometeu a terra gloriosa que é o reino da glória para ti. Mas só vai entrar lá a hora que eu e você matarmos o gigante que existe dentro de nós. Aleluia. A terra está lá, feche teus olhos. Recalabianaia sébia. A terra está lá, mas só vai entrar nela a hora que a gente acabar com a prostituição, acabar com a fornicação. Mas nesta noite, em nome de Jesus de Nazaré, este gigante